Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar e saber aonde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar e saber aonde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Convidamos agora o nosso irmão Adriano para que nos traga a lição da noite e mais uma vez nós agradecemos a ele pela colaboração. Obrigado, Adriano. Boa noite, meus queridos irmãos. É muita alegria para nós estarmos aqui novamente na nossa casa-mãe, casa-máter, para juntos refletirmos acerca do Evangelho segundo o Espiritismo em particular, sobre as propostas do Evangelho para nos auxiliar na nossa jornada em busca da nossa perfeição. Hoje, não por acaso, o tema que nós vamos abordar, ele vem ao encontro praticamente do que a nossa irmã Daniela leu. A mensagem lida pela irmã praticamente resume o cerne da questão a ser abordada hoje. Muitos irmãos vão achar, olha, Adriano, esse tema que você está hoje sugerindo, ele teria sido mais assim propício para uma palestra de final de ano ou do começo do ano, relacionada principalmente à passagem do Ano Novo. Mas, na verdade, o fundo da nossa reflexão da noite, ela se aplica, na verdade, a todo e qualquer momento em que nós estamos dispostos a dar uma virada de página. Simbolicamente, o Ano Novo é representativo nessa função, né? Quantos de nós aqui chegam no Ano Novo, toma determinadas resoluções? Não, esse ano que vem eu vou fazer isso, faz as famosas promessas de Ano Novo. Mas também o fazemos, muitas das vezes, em momentos críticos da nossa existência. Há eventos significativos que também nos movimenta a tomar decisões. Por exemplo, quando passamos por alguma enfermidade,
perdemos um emprego, temos uma perda afetiva. São situações que, como uma passagem de ano, também, às vezes, nos impulsiona a tomar determinadas resoluções. E vamos hoje fazer, então, uma reflexão acerca dessas resoluções. Será que a doutrina espírita nos ajuda também a tomar as melhores resoluções, inclusive essas que são feitas nesses momentos de transição? Por exemplo, esse do Ano Novo, que hoje completa já 17 dias, né? Para uns, nossa, como está indo rápido, para outros ainda dia 17, né? Depende sempre do ponto de vista e de como que está a situação de cada um. Mas é interessante eu trazer aqui algumas informações acerca das resoluções de Ano Novo, que serão bem representativas para a reflexão da noite. Há diversos estudos científicos sobre esse tema das resoluções, as promessas de final de ano. Se os irmãos procurarem aí na internet, em livros sobre psicologia de uma forma geral, esse tema é recorrente, essas promessas de final de ano. E nós fomos, para montar os nossos estudos, fazer alguns levantamentos. E nos chamou a atenção várias pesquisas, mas duas nos chamaram bem a atenção por conta do tempo em que foi feito, a distância entre elas e os resultados, bem representativos. A primeira delas é uma consulta realizada numa universidade britânica de Bristol. O pesquisador é um professor, um psicólogo, chamado Richard Wiseman. É só vocês buscarem na internet, Richard Wiseman, promessas final de ano, por exemplo, vocês já vão ter acesso a esse artigo e essa pesquisa que ele fez. Em 2007, então já faz um tempinho já, esse nosso irmão resolveu fazer uma pesquisa com um grupo de 3.000 pessoas. É um universo, um espaço amostral significativo até para a região que ele resolveu fazer esse levantamento. Qual era a proposta desse estudo? Era justamente verificar desse universo de 3.000 participantes, todos eles se propuseram, no final do ano, a tomar resoluções. Tomar resoluções. E ele acompanharia durante o ano o resultado do sucesso ou do fracasso dessas resoluções desse público aí de 3.000 estudados. E ele verificou logo no começo, então na virada do ano, lá onde ele já fez a consulta, esses 3.000 participantes, ficou claro para ele, estatisticamente, que 52% daquelas pessoas tinham o firme propósito de tomar, a bom termo, uma determinada resolução. Eles tinham convicção plena que, ao final daquele ano, eles teriam sucesso na sua empreitada. 52%. Era um número bom, porque o universo lá, na verdade, 100% fez alguma promessa e se comprometeu com alguma coisa, mas desses 100%, 52% estavam convictos. Não, eu tenho certeza que, ao final do ano, essa meta que eu estipulei vai ser cumprida. E aí a gente vai analisar os resultados, mas antes disso nós vamos buscar qual foi o maior número dessas promessas. Não só a pesquisa do Wiseman, mas praticamente 100% das pesquisas consultadas trouxeram entre as 10 primeiras promessas, 5 delas comuns, a todas. E nós vamos trazer aqui essa informação desse universo de pesquisa sobre promessas, resoluções de final de ano. Quais são as 5 mais recorrentes? Alguém se arrisca aqui qual foi a número 1 de promessa, resolução de final de ano, que fala, não, esse ano isso vai acontecer. 100% das vezes que eu perguntei, acertaram na primeira. Exatamente isso, a primeira resolução, eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer. Alguém se arrisca a uma segunda resolução aí que foi recorrente? Também, foi a terceira. Largar algum vício de alguma forma geral, seja parar de fumar, parar de beber, parar de comer absurdamente.
E o dinheiro, vou guardar bastante dinheiro, vou chegar no final desse ano aí milionário, vou guardar bastante. Então, vamos ficar nessas 3, não vou falar nas outras 2, não. Mas as outras 2, só de passagem, não, eu quero esse ano um relacionamento sólido. Quem não era casado quer casar, quem estava com relacionamento mais ou menos, quer deixar ele em ordem. E o outro, consequência até do dinheiro, não, vou arrumar um emprego e vou trabalhar naquilo que seria o meu hobby. Né? Ainda vou ter sucesso no meu hobby ainda. Esses seriam as 5, vamos dizer assim, maiores resoluções tomadas por essas pessoas. Então, nesse universo das 3.000 pessoas nas pesquisas, sempre há uma ou mais dessas resoluções tomadas. 52% estavam convictos de que seriam vencedores nessa promessa. Chegou no final do ano, ele chegou a 90% de fracasso. 90% não cumpriu nada do que se propôs, apenas 10%. Aí eu fui investigar, será que tem uma pesquisa mais recente, né? Porque que é 2007 até agora, são, né, quase aí, mais de 13 anos aí, diferença. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais recente. Aí eu achei uma. Tem um repositório de pesquisas científicas chamado Statistic Brand. É um site lá que você até paga uma assinatura anual, mensal lá, que ela te tem um repositório lá das mais atuais pesquisas científicas do mundo inteiro, está lá. Vamos dizer, o repositório é um facilitador para você buscar pesquisa de tudo quanto é jeito. Né? E eu achei uma lá de 2017, exatamente 10 anos depois, feito por um grupo, já não era mais na Europa, agora era nos Estados Unidos. E, para surpresa, nem tanto, porque já mostrava tudo, 10 anos após, os resultados feitos com outro universo, numa outra localidade, com menos pessoas, eram cerca de 2.000, mas exatamente os mesmos resultados. Só que essa outra pesquisa, ela foi um pouquinho mais detalhada. Ela pegou e fez um levantamento assim, semanal de acompanhamento nos resultados. Na primeira semana, então, lá, dia 1º, a virada documentou, as propostas eram essas e a quantidade daqueles que propuseram é essa daqui. Na primeira semana, 27% das pessoas já desistiram. Primeira semana. Na segunda semana, esse número aumentou para 31%. Depois de um mês, 50%, até que estava bem, 50%. E ao final aí do ano que foi inspecionado, bateu a casa dos 89,9%, basicamente, e os 90% que o outro pesquisador lá no Reino Unido, há 10 anos, tinha feito e chegou no mesmo resultado. Mas essa outra pesquisa, ela traz um outro dado significativo. Nesses 10% que, de alguma forma, cumpriram a promessa, seja ela qual foi, quando questionados sobre o grau de satisfação, de felicidade, de alegria, de contentamento por conta de ter atingido aquele objetivo, qual era esse grau de felicidade, contentamento e alegria desses 10%? Apenas 5%, 6% disseram que estavam contentes por ter alcançado a meta. Parece um paradoxo, né? Mas, poxa, você fez uma meta, impôs uma meta, conseguiu cumprir essa meta e não está feliz? Por quê? Será que o Espiritismo nos ajuda a entender o porquê dessa infelicidade para esses que cumpriram a meta e também o porquê do fracasso de quase 90% das pessoas em cumprir um objetivo? E nós fomos investigar a fundo e conseguimos desenhar uma linha, fazer um raciocínio que explica muito bem o porquê dessa situação. Se os irmãos também procurarem na mesma internet pesquisas científicas, querendo explicar o porquê desse fracasso, encontrarão inúmeras. E o engraçado,
tem duas correntes muito interessantes, são bem fundamentadas, as pesquisas são assim, bem documentadas, mas elas são justamente antagônicas, diametralmente opostas. Como que duas teorias totalmente opostas podem explicar os resultados iguais, né? Está meio esquisito. Uma delas, que é a mais recorrente, ela diz o seguinte: na verdade, o motivo do fracasso dessas resoluções, dessas promessas, é porque o cidadão, quando faz a promessa, toma a resolução, ele coloca como objetivo único, exclusivo, o foco dele é um número, um objetivo e mais nada. Ele foca em números, objetivos bem assim, concretos. Então, por exemplo, o exemplo lá, chefe é um emagrecer. Não, final do ano eu quero ter 10 quilos a menos. Coloca lá um número, põe uma meta lá. Não, eu vou emagrecer 10 quilos até o final do ano. Aí, essa teoria fala o seguinte: esse tipo de tomada de decisão já está fadado ao fracasso. Por quê? Porque ele colocou só o número lá, o objetivo. E quando ele coloca esse número, ele começa a já se auto-sabotar. 10 quilos, 12 meses, dá tempo. Dá tempo. Quando chega lá 29 de dezembro, 30 de dezembro, aí que ele percebe, não deu tempo. Né? Ele se sabotou o ano inteiro e não deu certo a resolução. Então, essa teoria diz o seguinte, que ele não pode focar em números, ele tem que focar no processo. Ou seja, meu objetivo é emagrecer. Se eu até no inconsciente eu posso até ter esse número 10, mas não. Eu vou estabelecer uma planilha, um processo, vou atrás do nutricionista, vou atrás aí de uma academia, de um instrutor físico, e vou mudar a minha rotina de vida, tendo em vista o objetivo de emagrecer. Se chegar lá, emagreceu 1, 10, 20, 5, não importa, emagreceu. Emagreceu e isso foi à custa de uma rotina, de uma disciplina. Então, aqueles que falam que o motivo do fracasso é focar só no número objetivo, dizem que o problema é esse, é você focar no objetivo concreto e não no processo, que é mais valioso, significativo, e você vai ser mais bem-sucedido se você focar no processo. Da mesma forma, quero guardar dinheiro. Então, não é falar, não, quero chegar no final do ano ter 20 mil reais guardado. Não. É estabelecer uma disciplina financeira. Quero guardar, vou fazer uma planilha, vou fazer um curso que seja de educação financeira para conseguir harmonizar minhas receitas e minhas despesas para que no final do ano eu tenha um saldo positivo. Mudar o processo, ter a disciplina no processo. Em compensação, tem uma corrente que é totalmente ao contrário. Fala, não, você tem que ter foco, meta em números. O processo pouco importa, lá no final você tem que chegar no resultado. Aí você fala, qual que está certo? Né? Não importa, porque aquela informação que nós obtivemos daquela pesquisa, ela é muito mais preciosa. Porque, às vezes, independente do método que eu adotei, se é no processo o foco ou o objetivo é no número concreto, pode ser que eu chegue lá no final, consiga, mas mesmo assim não estou infeliz, não estou contente. E é isso que nós vamos entender o porquê que nós não estaremos contentes. Vamos fazer uma reflexão aqui. Agora, nós aqui, cristãos, espíritas aí engatinhando, mas uma coisa a gente acho que pode concordar aqui. Todo mundo aqui acredita que é um espírito imortal, que a verdadeira vida não é esta aqui, é a nossa vivência no mundo espiritual, ou alguém ainda tem muita dúvida sobre isso? Né? Então, eu vou partir do pressuposto que todo mundo aqui não. De fato, eu acredito que a vida nossa mesmo, aqui, na condição material, é transitória, e a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós somos espíritos imortais. Vamos partir desse pressuposto. O que a doutrina espírita, o que Jesus, nos seus ensinamentos, quando disse lá, meu reino não é deste mundo, qual a proposta que está por trás da verdadeira felicidade? O que é ser feliz? Nessa visão, e isso que nós temos que disciplinar em cada um de nós. É passar a raciocinar, a pensar e agir como espíritos imortais.
e não como encarnados apenas como se essa existência fosse única e resumisse-se a isso a nossa existência. Temos que disciplinar o espírito para pensar como tal, espírito imortal. Então, a proposta das nossas resoluções tem que ter essa visão do espírito. Então, toda vez que um espírito toma uma resolução, por exemplo, lá no planejamento reencarnatório, numa tomada de decisão, eu quero estar nessa família, quero passar por essa situação, quero experimentar essa situação, o que ele tem como objetivo em passar por aquela situação? O que ele quer para ele? O que ele busca com isso? Cada um de nós, pensando como espírito imortal, quando tomamos uma resolução, o que eu quero ser? Eu tomei a resolução aqui, nesse momento, aqui agora. Espírito nessa condição. Tomei uma resolução. Quando eu chegar ali, o que eu quero ser ali em relação ao que eu estava aqui? Eu quero ser melhor. Ou em termos de perfeição, eu quero estar aqui mais perfeito do que quando eu estava aqui. Alguma contestação sobre isso? Alguém fala, não, Adriano, nem sempre é isso que você quer. Pensando como espírito imortal, que já sabe o que significa ser feliz, o estado de espírito feliz. Se eu tomo uma resolução como espírito imortal, ao chegar nesse ponto, olhando para lá, eu quero estar aqui melhor, mais perfeito do que aqui, não é verdade? Ótimo. Agora, olha o problema. Toda vez que a gente toma uma resolução como espírito imortal. Nessas pesquisas científicas realizadas, e mesmo que fizéssemos aqui entre nós, assim, de inopino, mas informal, sem despertar essa questão do espírito imortal. Imaginemo-nos apenas seres encarnados materiais. E quando foi feita essa pesquisa, a primeira, eu quero emagrecer. O que eu estou buscando com esse emagrecer? Um corpo físico. Um corpo físico numa situação melhor. Aí é que está o detalhe do melhor, do mais perfeito, na visão do espírito mortal e na visão do material. O que está por trás, efetivamente, do desejo de emagrecer? Então, Adriano, você está querendo caminhar para um ponto que esse tipo de promessa de resolução, então, não deve ser feita? Ninguém falou isso. Nós vamos ter que entender uma proposta dessa. Qual é o objetivo sincero dela? O que move essa proposta? Qual é o interesse primordial por trás dessa proposta? Então, quero emagrecer? Aí podemos começar a pensar assim. Não, o meu intuito não é só ter um corpo perfeito e ficar mais bonito na foto. Que esse seria o pior de todos. Que é o destaque da vaidade. Exclusivamente vaidade, demonstrando a imperfeição daquele espírito ainda. Que o foco é exclusivamente a vaidade. Não, Adriano, pelo amor de Deus, longe disso. Eu quero emagrecer para chegar no final do ano mais saudável. Ter um corpo mais saudável. Agora, vem a questão. Mais saudável? Legal, proposta interessante. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê e para quê? Até chegar no seguinte ponto. Não, eu posso chegar, e eu tenho que ser honesto nessa reflexão. Não queira se enganar. Então, eu quero sim emagrecer para chegar lá mais saudável, para viver mais, porque viver bem mais, na verdade é porque eu quero curtir bem a vida mesmo. Eu quero estar com um corpo bom, porque aí eu vou poder comer mais, viajar mais saudável, tal. No fundo, o que está por trás desse desejo? É única e exclusivamente a satisfação de um interesse pessoal. Só. Mais nada. Por mais que você queira mascarar, quantos aqui veio na hora assim, não, eu quero chegar lá na frente
estar mais saudável para viver mais, poder trabalhar e servir a Cristo. Passou isso na cabeça de alguém, num primeiro momento? Eu confesso, quando eu fiz essa autoanálise, passou longe. Passou longe. Só depois, começando a fazer a reflexão com a questão que nós vamos abordar agora, que para os mais antigos caiu a ficha, ou a mais moderna, agora entrei na área de cobertura, né? Em vez de caiu a ficha, né? Então, olha, nós vamos mostrar que existe por trás dessa infelicidade um paradoxo. Está explicado pela doutrina espírita lá na questão 895 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec tratou da perfeição moral, porque eu não falei aqui, pensando como espírito imortal, quando eu sair desse ponto e chegar naquele, eu quero estar lá mais perfeito do que aqui. No capítulo 12 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, das leis morais, tratando da perfeição moral, a questão 895, Kardec foi sensível a isso. Questiona ele a espiritualidade amiga. Deixando de lado todos os vícios e defeitos sobre os quais ninguém se engana, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. E aí continua lá, finaliza, faz todo um desdobramento e a última parte da resposta. Quanto mais apegado às coisas materiais, quanto mais apego às coisas materiais, mais esse apego às coisas materiais é o sinal mais característico e notório da inferioridade. O apego às coisas materiais é o sinal mais notório da inferioridade. Quanto mais se apega aos bens materiais, demonstra o homem que menos compreende o seu destino. E aí destino entende-se a sua verdadeira felicidade. Pelo contrário, pelo desinteresse, pelo desapego às coisas materiais, mais compreende o seu futuro, pois o enxerga de um ponto de vista mais elevado. Olha o paradoxo. O que nos amarra à imperfeição? O apego aos bens materiais para satisfação dos interesses pessoais. E eu, quando faço uma proposta de final de ano, tomo uma resolução na minha vida, via de regra, quando eu chego nessa interpretação que chegamos agora, eu queria emagrecer para ficar bem de saúde, para curtir a vida. Emagrecer é uma conquista material, para satisfazer um interesse pessoal. Sinal notório de imperfeição. Como que eu posso melhorar? Não tem jeito. Não tem, é o paradoxo. É o paradoxo, é mesmo querer resolver aquele problema que é recorrente em filmes de ficção científica, né? Lá, o De Volta para o Futuro é o mais assim, exemplificativo. Ou então a pessoa lá tem um problema, descobre que a causa do sofrimento dele, a desgraça que ele está, é por conta de uma coisa lá que o bisavô, o tataravô dele fez. Aí ele descobre uma máquina no tempo e volta para a época do bisavô e ele tem essa resolução. Se eu matar meu bisavô lá, beleza, está resolvido o problema. Mas olha o paradoxo, ele mata o bisavô lá, ele deixa de existir, ele não vai nascer. Então, é um paradoxo, né? Cria-se um paradoxo insolúvel. E isso é o que a gente faz quando a gente toma as nossas resoluções. Nós tomamos as nossas resoluções única e exclusivamente, na grande, esmagadora maioria das vezes, nós tomamos resoluções, e aí a mensagem que a Daniela trouxe. Nos apegando a coisas materiais, e nas palavras do benfeitor que nós usaríamos aqui, a bens perecíveis. Nos esquecemos de pensarmos como espíritos imortais que temos que nos apegar aos bens imperecíveis. E quais são os bens imperecíveis? As conquistas do espírito, as virtudes. Aquela
mais meritória de todas, a caridade desinteressada, que na 893 Kardec já tinha recebido a resposta. É o sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo, sem oculto interesse. Então, quando é que as nossas resoluções vão ser bem-sucedidas? Quando o propósito delas, honesto e sincero, for, ao final dele, independente da minha conquista pessoal, o mais bem servido por essa minha conquista foi o próximo. Que é o que Jesus nos ensinou. Quando ele mesmo disse, o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Trabalhar na evolução, não só de cada um, mas colaborar para a evolução do próximo. Ser instrumento de mudança para o próximo. Aquela passagem chinesa, eu acho maravilhosa a figura que o sábio chinês explica a diferença entre o céu e o inferno para o seu pupilo. O seu discípulo perguntou a esse sábio, mestre, por favor, me explica a diferença entre o céu e o inferno. E o sábio faz aquela figura linda, né? Olha, o céu, imagine aquela comunidade de homens que está lá numa ilhazinha, isolada, e o inferno primeiro, essa comunidadinha isolada, e eles têm lá à sua disposição, no centro dessa ilhazinha, um repositório infinito de alimento. Lá é uma fonte que jorra lá o arroz, que é a base da alimentação deles. Eles só têm o trabalho de pegar, se alimentar e curtir a vida. Mas tem um detalhe. O que separa essa comunidade de homens daquele monte de arroz lá é um fosso de mais de 3 metros de comprimento, com uma profundidade aí a perder de vista. E eles não têm nenhuma ferramenta que possibilite o acesso àquele monte. Só tem à disposição de cada um daqueles homens da comunidade 2 gravetos compridos, que é possível acoplar em cada uma das mãos. E aqueles homens, naquela comunidade sofredora, triste, que todo mundo olhava e via que eram sofredores, passavam fome, eram angustiados. E o que se observava? É que toda vez que eles tentavam se alimentar, eles vestiam aqueles palitos nos braços, esticavam, conseguiam pegar do monte de arroz e começavam a querer trazer para a boca para comer. Mas imagina, você tem lá 2 palitos de 3 metros, na ponta você conseguiu equilibrar um montinho de arroz e trazer até a sua boca. Era o primeiro movimento que fazia, o arroz caía no fosso. E eles ficavam inventando de como se alimentar, e ficava. Aquilo era a figura do inferno. Ter tudo à disposição, e como não, eu tenho tudo e não tenho nada, na verdade. Tenho tudo e não tenho nada. Aquilo era o inferno. Do outro lado, uma mesma comunidade, na mesma configuração, você olhava para a cara deles, só alegria, só felicidade. O que tinha de diferente se era a mesma configuração? Tinha um pequeno detalhe. Toda vez que alguém vestia o palito na sua mão, ele pegava um montinho de arroz, a primeira iniciativa dele era virar e dar para alimentar o irmão. Aquilo era o céu. Aquilo era o céu. Demonstrando que quando nós colocamos única e exclusivamente o nosso interesse pessoal como objetivo final, a gente não vai conseguir ser feliz. Enquanto esse egoísmo, esse exclusivismo nortear as nossas escolhas, pode fazer a resolução que quiser, seja no final do ano, seja quando você perder um ente querido, perder um emprego, passar por uma enfermidade, enquanto você não pensar como espírito imortal e colocar como teu objetivo, não a tua satisfação do interesse pessoal por bens materiais, e sim a satisfação dos desígnios de Deus, você vai ser feliz, muito feliz. E aí, para a gente fechar com chave de ouro a nossa exposição da noite, nós fomos procurar
Se dentre os benfeitores espirituais que nós temos acesso pelas psicografias dos queridos médiuns, se existia alguma mensagem significativa sobre essa proposta de resoluções, seja de final de ano ou resoluções de uma forma geral. E não foi surpresa para nós, encontramos, dentre inúmeras mensagens, uma mensagem que está na obra Vida e Caminho, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada por vários espíritos. E uma dessas mensagens foi ditada por Emmanuel. O título da mensagem, Carta de Ano Novo. Eu vou fazer a leitura dessa mensagem para os irmãos. Fiquem atentos às verdadeiras propostas que Emmanuel faz sobre as escolhas. Verifiquem se lá tem lá, seja resoluto na sua dieta, na sua economia, ou se ele está mostrando para a gente quais são as escolhas acertadas, as resoluções daqueles que pensam como espíritos imortais, sabedores de que a felicidade não é deste mundo. Olha só a beleza dos ensinamentos do benfeitor. Vou tirar o óculos, que hoje eu passei pelo oftalmologista e descobri que não está muito bom. Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Mudou já um pouquinho a proposta? O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de realizar. Olha lá as resoluções. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem, com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não entenderam-te até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas e nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora: ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Fica a dica de Emmanuel. Uma escolha certeira. Abramos as portas do nosso coração para Jesus. Vislumbremos nessas escolhas o bem comum, o bem do próximo. Vamos nos sacrificar um pouquinho os nossos interesses e verificaremos, como aquela comunidade feliz, que o verdadeiro sentido da palavra
Felicidade é servir às leis de Deus e o propósito da criação. Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz, permaneçam em oração, reflexão com a espiritualidade amiga. Aqueles que necessitam do passe fraterno ainda, permaneçam em conexão com a espiritualidade amiga, em reflexão íntima, pois assim receberão, com certeza, tudo de bom que ela tem a nos oferecer. Que Deus abençoe a todos. Até um próximo encontro.